Mas a gente já está no finalzinho, Rossi. Estamos aí há praticamente 10 minutinhos do nosso programa. Você disse que a sua história se confunde um pouco com a história da Grendene. Dá para fazer um pouquinho da sua trajetória? É interessante. Isso nós podemos. Acho que nós vamos falar com o Oliveira Domingos e vamos pedir para ele cancelar o programa dele. Oi, Oliveira. Brincadeira, viu, Isaías? Acho que a minha história é uma história assim. Nasci na roça, naturalmente, né? Nasci no interior. Sei o que é comer carne uma vez por semana. Filho de professora, filho de agricultor. A minha mãe era diretora de escola e a gente morava na escola, né? Na roça a gente morava na escola. Depois meu pai conseguiu construir uma casa, né? Então lá no interior de Farroupilha, 6 irmãos, a minha mãe olhando para todo mundo assim, vendo assim a perspectiva muito difícil, porque era pouca terra, enfim, é certo que se todos os filhos ficassem lá, não... E a minha mãe resolve o seguinte: vamos morar em Farroupilha. A minha mãe professora, mais empreendedora, mais assim, mais tomadora da iniciativa. E indo morar em Farroupilha, fui trabalhar numa fábrica de calçados, estudando e trabalhando. E um belo dia lá nessa fábrica de calçados, que o dono dessa fábrica era um amigo do meu pai, e o meu pai fica sabendo por ele que eu tinha saído da empresa e tinha ido trabalhar na Grendene. Por que fui trabalhar na Grendene? Porque era uma empresa jovem, era uma empresa que também... Em qual idade, Rossi? 17. 17 anos. Uma empresa jovem que tinha... A gente ouvia falar na cidade, essas histórias que eu estou te contando hoje, os caras lá querem crescer, eles pagam direitinho, dá para fazer hora extra, aquelas coisas assim que todo jovem sonha em ter a primeira moto, essa coisa toda, né? Então a gente buscava... Aí fui trabalhar lá e comecei como zelador auxiliar de produção, depois auxiliar de produção... Fiz diversas funções de matrizaria e outras coisas. Para o desespero da minha mãe, que era professora, um dia eu chego em casa e digo para ela: mãe, larguei o ensino médio no 2º ano e vou fazer 2 anos de Senai. A minha mãe teve quase um infarto. Ela me contou, eu estava com ela no sábado e ela me disse: Neco, tu lembra desse, que é assim que ela me chama, tu lembra desse período? E depois voltei, fiz os 2 anos de Senai, isso foi muito importante para mim. O Senai, ele diz assim, a exemplo do que acontece em Sobral, é uma escola importante de formar gente. Antes de formar o ofício, forma gente, e é o grande reforço. E voltei a fazer o ensino médio, concluí, fiz a meia faculdade de Ciências Econômicas. Depois, como todo mundo, né, casa e arruma um motivo para não fazer, e a prioridade foi o trabalho. Então, naquela época, é aqueles 2 anos, 3 anos que a gente saía meia-noite e voltava às 6, né? Então, quando tu não quer, sempre tem um motivo para tu não... Mas também quando quer... Quando quer, faz. Quero dizer, tem também isso motivo. É um recado para os jovens. Olha, jovem. O próximo diretor, eu não tenho formação superior, depois eu fiz 1 ano de História aqui em Sobral, e também fiz umas cadeiras de administração, depois em função de viagens, aí de uma agenda mais complexa, naturalmente, eu optei por não continuar, mas... Naquele período, por exemplo, foi um período importante da vida do Senai, foi importante ter concluído o ensino médio, ter feito essa meia faculdade de Ciências Econômicas, ter feito a História aqui em Sobral. Para mim foi muito importante, eu entendi muito bem como é que funciona a região, aprendi a me relacionar também com as pessoas. E lá em Farroupilha, Isaías, do mesmo jeito que o Alexandre enxergava que era difícil de crescer lá, porque não teríamos área, não teríamos muitas condições, não teríamos pessoas. Mão de obra. Eu também tinha uma ideia de que, porque era muito estática a Grendene. Para você ter um acesso na carreira, você precisava quase morrer alguém. Eu digo, olha, meu sonho um dia é trabalhar na Grendene que não seja em Farroupilha. Mas eu jurava que nunca viria a Sobral. Sobral nem pensar, nunca irei a Sobral porque não vou a Sobral. Até o dia que surgiu o convite. É muito quente. Até eu nem sabia que temperatura era, sabia que era longe só, né? Nem sabia que temperatura era. E aí surge o convite e aí a gente vem. Eu vim com muito entusiasmo, a gente veio aqui, ficou 2 dias, eu e a minha mulher olhamos um para o outro, pensou assim, onde é que a Juliana vai estudar o dia que ela quiser fazer alguma coisa? Juliana, sua filha. Está formada em medicina, fazendo residência no Alberto Seib em Fortaleza. Formada aqui na UFC, a 120 metros da minha casa. A briga com ela, Juliana, não vá de carro, não, vá a pé, né? 120 metros de casa. Mas enfim. E aí aqui, então, como supervisor, vim como supervisor.
Eu tinha tanto interesse de vir de querer uma oportunidade nova na vida, que eu não discuti que função ia fazer. Ofereceram uns trocadinhos a mais, abriu a porta e eu caí para dentro. Era o que eu imaginava, ter uma oportunidade. Por que a Grendene? Porque a Grendene sempre foi uma empresa séria e sempre honrou os compromissos, e para mim isso era muito importante, não importava onde estivesse. Eu já tinha estado na Argentina, já tinha estado no México, a Grendene chegou a ter lá uns pequenos pontos de operação que depois não foi para frente. E aqui em Sobral, ficando 6 meses, eu fui promovido a gerente de departamento. Depois de 2 anos, gerente de divisão, que é uma escala mais acima. Depois, gerente de operações do Nordeste, né? E diretor industrial. E eu costumo dizer, né, para as pessoas que eu tive a vida na Grendene sempre sendo avaliado. As pessoas às vezes discutem que se faz muito teste, né, que se faz muito exame para alguém passar numa prova para supervisor, para gerente, para diretor. Eu disse, olha, eu tive a minha vida inteira sendo avaliado. Para você ir para a próxima função, você deve estar melhor do que você está. Você está sobrando aonde você está fazendo, em termos de conteúdo, caráter, personalidade. Eu diria assim, Isaías, é difícil falar da gente, tá? Mas uma coisa assim que eu acho que não pode faltar, se assim, amanhã tem uma entrevista, você vai contratar um líder para a Grendene. Se eu perceber que falta brilho no olho, se eu perceber que falta o motor de energia próprio dele ligado, se eu perceber assim que falta, é difícil trabalhar. Então as pessoas elas têm que se doar, elas têm que fazer o melhor delas. O melhor delas eu acho que torna o mundo melhor. O melhor delas na sociedade, o melhor do médico, o melhor do dentista, o melhor do motorista, o melhor do gari faz a cidade, faz o mundo ficar melhor. Eu diria assim, eu sempre tive esse comportamento, eu acho que eu tive mais acertos do que erros. Cometi um monte de burrada também. Mas eu acho que esse espírito, essa coisa assim, não importa em que momento, não importa em que situação, a gente sempre tem que manter o astral alto e a energia renovada. Não espere tapinha nas costas para você acionar seu módulo de energia. Você tem que ter energia própria, você tem que buscar, você tem que saber, você tem que ser um cidadão consciente, tem que saber onde você erra, onde você acerta, procurar corrigir. Enfim, é um movimento todo que eu diria assim, ó, você tem que estar de corpo e alma, estar assim engajado com a causa. E eu acho que desse ponto eu sempre tive. Eu sempre, quando no começo, por exemplo, aquela história de trabalhar de domingo a domingo, né? Aqui, eu trabalhar de domingo a domingo lá em Farroupilha, a gente saía, nunca foi problema para mim. Nunca foi problema? Nunca. Tinha um jogo, imagina, um colorado como eu, né? Tinha um Grenal. E todo mundo fica para assistir o jogo, né? Eu digo, não, mas eu tenho trabalho lá na Grendene, eu vou ver se meu pai empresta o rádio, põe o rádio num lugar bem alto lá e fico ouvindo o jogo e entrego o trabalho que eu tenho que entregar na segunda-feira também. Se você quer arrumar motivo para não fazer as coisas, meu amigo, você arruma todos que você quiser. E se você quiser arrumar motivo para fazer as coisas, também você arruma todos que você quiser. Tá ouvindo aí, ouvinte? Tá ouvindo? Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Claro que sempre surgem dificuldades de todo gênero, né? Mas eu costumo dizer para os estudantes, quando falo para os estudantes, você estuda para passar de ano ou você estuda para aprender? E se você pudesse escolher entre estar aqui ou não estar aqui, você estaria aqui? A figura do protagonista, né? Então ele tem que escolher, ele tem que estar de corpo e alma lá, ele escolhe estar aqui. Estudar de ano para passar ou para aprender? Se ele estudar de ano para passar, o futuro vai pegar ele, vai ter provavelmente... Vai dar um traço nele. Vai dar um traço nele. Se ele estudar de ano para aprender e ser o cidadão do bem, o futuro vai amar ele. Pois vamos lá. Rossi, 2 minutinhos, meu irmão. Esse país tem jeito para a gente terminar? Tem jeito. Tem jeito. Que jeito é esse? Tem jeito. Eu acho assim, olha aqui, ó. Naturalmente eu não gostei da ideia do celular ficar sempre na horizontal, mas acho que estou vendo muito entusiasmo naquele projeto da Globo, onde as pessoas estão se manifestando, estão falando. Eu penso o seguinte, figura dos homens que vivem em sociedade, assumir o local aonde eles vivem para tornar esse local melhor depende de todos. Figura dos homens públicos, eles precisam entender cada vez mais
de que eles existem para pegar o dinheiro arrecadado do imposto e transformar a sociedade num lugar melhor para se viver, nenhum outro. Então essa coisa assim de um pouquinho menos de egoísmo, um pouquinho mais de altruísmo, pensar no outro, e cada pessoa representar o seu protagonismo de vida na rua onde mora, no bairro onde vive, na comunidade, na igreja, e não esperar que as outras pessoas façam por ele, eu acho que é muito importante. Naturalmente, existe sempre uma preocupação assim, bom, que cenário político nós teremos daqui para frente? Eu vou dizer o seguinte, acho que as coisas tendem a encontrar um rumo, mas é importante que a sociedade seja protagonista, que você seja aquilo que você espera que aconteça amanhã, e não fique esperando pelos outros. E a figura dos homens públicos, eu diria assim, pensa o seguinte, público ouvinte, se nós tivermos os homens públicos, que eu acho que nós caminhamos para isso, tá? Arrecadando, gerindo bem o dinheiro público e transformando isso no bem da comunidade, um bem estruturado, né? Que ajude o cidadão a pensar, que ajude o cidadão a viver melhor, eu acho que tem futuro. Eu acho que tem futuro. Vou terminar com a sua frase que diz: menos egoísmo, mais altruísmo. Sem dúvida. Tolerância. Roça, obrigado pela presença, meu irmão, mais uma vez. Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. E continue fazendo esse Rádio do Bem, que faz muito bem para todos. Obrigado, meu irmão. Show de bola. Valeu, pessoal. Um grande abraço. O tempo passou. Final de papo. As lojas Run Live, onde você compra sempre mais barato. Calçados, confecções, materiais.